Isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Os índios da reserva Wapiti são uma tribo fictícia dentro do jogo, mas que representam a realidade de muitas tribos indígenas que lutaram contra a colonização e a perda de suas terras. A história do massacre em Fort Riggs e a maldição na cidade de Valentine também são exemplos disso. A tribo Wapiti, que está localizada na região de Grizzlies, em Ambarino, exatamente neste ponto marcado no mapa, não se baseia em nenhuma tribo específica da vida real, mas sim em uma composição de grupos nativos americanos, principalmente das regiões das planícies e das montanhas rochosas, que reagiram de várias maneiras a invasões, tratados quebrados e maus tratos nas mãos de colonos, soldados, industriais e funcionários do governo no final do século XIX. A tribo é liderada pelo chefe Rintzfall e seu filho Eagle Flies, que traduzindo para o português são chamados de Chuva Caindo, personagem interpretado pelo ator Graham Greene, e Águia Voando, sendo interpretado pelo ator Jeremiah Bitsui, ambos personagens importantes na narrativa do jogo. Também temos outro personagem em destaque na tribo Wapiti, estando sempre presente nos momentos mais importantes de sua história, chamado Peira, personagem coadjuvante interpretado pelo ator Lauren Anthony, sendo considerado o braço direito de Eagle Flies, pelo fato de estar sempre ao seu lado, apoiando suas tomadas de decisões. Os índios da reserva Wapiti em Red Dead Redemption 2 são um exemplo poderoso da luta dos povos indígenas por justiça e preservação de suas terras e cultura. Na história do jogo, estes índios enfrentam a pressão do governo e de empresas privadas que desejam explorar suas terras para recursos naturais. No vídeo de hoje, estaremos explorando a história, cultura e desafios enfrentados por essa tribo indígena em Red Dead Redemption 2, além de estarmos, obviamente, trazendo referências a fatos que ocorreram na vida real. Se curtiu o tema desse vídeo, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Como já havia dito, os índios da reserva Wapiti possuem dois representantes como líder, Rintzfall e seu filho Eagle Flies. Essa dupla liderança, digamos assim, irá nos proporcionar dentro da história tomadas de decisões opostas mediante aos problemas que vão surgindo com o passar do tempo, nos passando uma visão profunda dos desafios enfrentados pelos povos indígenas na época do Velho Oeste, onde, em um lado, vemos a liderança de Rintzfall, exemplificando a força e a resiliência pacífica em tempos de grande adversidade. Já em outro lado, Eagle Flies é mais impulsivo, acreditando que a resistência violenta é necessária para proteger seu povo. Obviamente, esta discordância entre os líderes da tribo, sendo pai e filho, acabam gerando problemas futuros, tendo em vista que, principalmente em tempos de guerra, a liderança deve seguir firme em suas tomadas de decisões. Para entendermos perfeitamente tudo o que aconteceu com os índios da reserva Wapiti, devemos puxar o contexto de toda a sua história, desde o seu surgimento até seu desfecho em 1907. Muitos jogadores não se atentaram a este detalhe, mas nosso primeiro contato com a tribo foi na última missão do capítulo 1, chamada Rumo ao Leste. Nessa missão, enquanto estamos seguindo para o Mirante Horseshoe, podemos avistar Rintzfall, Eagle Flies e Peira nos observando no alto da montanha. É interessante nos atentarmos no diálogo desta missão, porque estaremos sabendo, através de Hosea, que os Wapiti eram uma tribo indígena que originalmente habitava nas regiões de Heartland, em New Hanover. Após anos de conflito com os colonizadores americanos e o governo dos Estados Unidos, a tribo foi forçada a assinar tratados desfavoráveis e foi relocada para a reserva Wapiti em Ambarino. Também nessa missão, Charles Smith, aproveitando o assunto referente aos índios, nos conta um pouco sobre o seu passado, na época em que vivia com seu pai e sua mãe. Uma das provas de que os Wapiti originalmente habitavam em New Hanover está na cidade de Valentine. Ao interagirmos com NPCs dentro dos saloons após bebermos algo, por exemplo, existe a possibilidade de alguns deles nos falarem sobre uma suposta maldição na cidade por conta desse massacre contra os índios na região. Como já havia dito, Fort Riggs e a maldição na cidade de Valentine são ligadas de uma certa forma
fã aos índios da reserva Wapiti, pelo fato de serem índios sobreviventes que seguem sofrendo pressão das autoridades. Inclusive, Fort Riggs possivelmente faz parte do passado de Charles Smith, onde ele provavelmente foi forçado a fugir de suas terras juntamente com seus pais. Não vou me aprofundar muito sobre esse assunto aqui agora, porque temos um vídeo aqui no canal que estarei deixando nos vídeos finais para vocês estarem assistindo na sequência, tendo em vista que este assunto também é ligado a este, onde falo sobre toda a história de Charles Smith e sua família. Infelizmente, após serem violentamente expulsos de suas terras, os índios acabaram sendo muito prejudicados, porque a reserva Wapiti era menos adequada para a agricultura do que as terras que os Wapiti ocupavam anteriormente em New Hanover. Após essa missão, estaremos avistando Rains Fall e Eagle Flies na missão chamada Gaiatos na Gaiola, onde podemos observar de longe Rains Fall entregando uma carta ao prefeito, propondo negociações pacíficas referentes às suas terras. Já a terceira vez que avistamos os índios estará sendo na primeira parte da missão Pais Americanos, onde Arthur Morgan terá a oportunidade de estar conhecendo pessoalmente Rains Fall e Eagle Flies através de Evelyn Miller, um grande professor e escritor que, inclusive, foi tema de nosso vídeo passado, que também estarei deixando nos vídeos finais. Ele pede a Arthur para ajudá-los a roubar os documentos na refinaria de Cornwall, com o objetivo de estar impedindo o direito deles estarem explorando as terras dos índios na reserva Wapiti. Leviticus Cornwall está de olho nas terras dos índios na intenção de efetuar explorações de petróleo. Seus planos já estavam sendo elaborados em 1898. O quê? Não acredito. Descobrimos isso através de um documento de Cornwall que roubamos em seu trem no capítulo 1, na missão chamada Quem Diabos é Leviticus Cornwall? Este documento nos mostra que Cornwall estava fechando acordos com uma empresa de exploração de petróleo um ano antes da história em Red Dead Redemption 2 se iniciar, estando disposto a fazer tudo o que fosse necessário para estar conquistando essa exploração. Também estarei deixando nos vídeos finais um vídeo falando detalhadamente sobre isso e toda a história envolvendo Leviticus Cornwall. Arthur Morgan até ajuda a roubar os documentos na refinaria de Cornwall, mas o tempo vai passando e percebemos que não adiantou de nada. Na quinta missão do capítulo 6, chamada A Fúria Desenfreada, Eagle Flies pede ajuda à gangue para recuperar os cavalos da tribo que foram roubados pelo exército dos Estados Unidos. Enquanto estamos realizando as missões, podemos notar claramente que o exército vem provocando propositalmente os índios na intenção de despertar neles o desejo de lutar. Roubando seus cavalos, automaticamente eles estariam prejudicando a caça e produtividade dos índios. Obviamente, isso iria provocar uma reação dos nativos. Podemos notar também que este conflito entre os índios e o governo acabam interessando bastante Dutch Van der Linde, que passou a usar os índios a seu favor, principalmente Eagle Flies, o influenciando a lutar pelas suas terras. Na cabeça de Dutch, este conflito dos índios com o governo iria de uma certa forma distrair as autoridades, favorecendo o sumiço da gangue sem serem notados. Inclusive, até se encarregou de acertar as contas com Leviticus Cornwall, mas mesmo assim, isso não aliviou os problemas da gangue, muito pelo contrário. Além do projeto de exploração continuar em andamento mesmo sem a presença de Leviticus Cornwall, sua execução acabou despertando ainda mais a fúria das autoridades. Na sétima missão do capítulo 6, chamada Arqueologia para Iniciantes, Arthur Morgan dá um passeio a cavalo com Rains Fall. Aconselho vocês a estarem fazendo essa missão se atentando bastante aos diálogos, porque contém assuntos interessantes, como por exemplo, o passado de Arthur Morgan, onde ele fala sobre uma mulher com quem se relacionou e seu filho, onde ambos acabaram perdendo sua vida vítimas de roubo. Rains Fall também nos expressa claramente o seu descontentamento com as atitudes de seu filho, que vem mostrando claramente o desejo de lutar por suas terras. Também desaprova as atitudes de Dutch, que vem influenciando o seu filho a lutar. Infelizmente, chegando em um local considerado sagrado pela tribo, encontramos ele totalmente destruído pelos soldados do exército. What's happened? No! No! Isso não pode acontecer!
A maior preocupação de Rand's Fall foi que eles pegaram a Chanupa, um artefato religioso sagrado onde Arthur Morgan se propõe a estar invadindo o acampamento do exército para estar recuperando o artefato. É importante que vocês façam essa missão sem matar nenhum soldado. Fazendo desta forma, vocês serão recompensados por Rand's Fall com um amuleto. É só vocês seguirem as rotas que estão sendo mostradas nessa imagem que não tem erro. Das provocações do exército, considero o ataque realizado neste local sagrado sendo o maior motivo de Eagle Flies ter decidido lutar juntamente com seus homens. A partir do momento em que o exército passa a atacar até mesmo locais sagrados pertencentes à tribo, automaticamente acabou despertando a ira dos guerreiros da tribo, considerando este fato algo imperdoável. Outra forma que o exército encontrou para estar prejudicando os índios foi não entregando vacinas para a tribo, fazendo com que muitos ficassem doentes e fracos e, consequentemente, reduzindo o efetivo dos guerreiros, favorecendo o exército caso os índios desejassem lutar. Por sorte, os índios tinham como aliado Capitão Monroe, que recebeu voz do ator Jake Silverman. Capitão Monroe tinha como missão estar promovendo a paz, sendo praticamente um elo de ligação entre os Wapiri e o exército dos Estados Unidos, mas ao perceber tamanha covardia, passou a ajudá-los de forma sigilosa. Na 8ª missão do capítulo 6, chamada Honra entre Ladrões, Capitão Monroe descobre que Coronel Favors, que recebeu voz do ator chamado Malak Cleary, sendo comandante da tropa, estava redirecionando as vacinas de varíola para longe da reserva Wapiri com o objetivo de punir os nativos americanos. É aí que Arthur Morgan ajuda a estar recuperando as vacinas sem expor Capitão Monroe. Na missão chamada A Arte da Conversa, Rand's Fall tenta resolver pacificamente os problemas referentes às suas terras com Coronel Favors, mas infelizmente não obteve sucesso. Também descobrimos ao escutarmos uma conversa entre dois militares que Coronel Favors pretendia acabar com a vida de Capitão Monroe, pelo fato de já estar desconfiando que ele teve participação no furto das vacinas, além de já imaginar que ele seria possivelmente um grande problema, tentando impedi-lo de guerrear contra os índios. No. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason. Arthur Morgan, ao perceber que não existiria acordo e que Capitão Monroe seria punido e condenado como traidor, para salvar sua vida, eles decidem enfrentar as tropas e salvar a vida de Capitão Monroe, que após o ocorrido, abandonou sua carreira militar, recebendo uma quantia em dinheiro de Arthur e seguindo uma nova vida em outro lugar. Agora, para onde ele foi, meu amigo? Na missão chamada Filhos Preferidos, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades para os nativos e ofuscar de uma certa forma as ações da gangue, Dutch convence Eagle Flies a emboscar uma patrulha do exército. Obviamente, acabou sendo uma péssima ideia, resultando na prisão de Águia Voando e por pouco quase que Dutch e Arthur também foram capturados. Dutch também planejou explodir a ponte que fica próxima à reserva Wapiri. Obviamente, isso também deve ter feito com que as autoridades pensassem que os responsáveis pelos ataques tenham sido os índios. Na missão chamada O Filho do Rei, se ficarmos escutando o diálogo entre os dois militares no portão do forte, descobriremos que Coronel Favors tem fama de ser covarde e medroso, pelo fato de ter fugido dos combates na época da Guerra Civil. Reckons something's coming. Instead, we're stuck down here with Old Man Favors. I fought in the Civil War, you know. I was almost a war hero. Almost a war hero, my. He's such a windbag.
Don't even get me started. É por isso que não é válido acharmos que o Coronel Favors está decidindo guerrear com os índios por influência de Leviticus Cornwall. Na verdade, isso pode até ser mais um motivo. Só que o principal motivo mesmo de Coronel Favors estar decidindo lutar é para, de uma certa forma, estar limpando seu nome de medroso. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Obviamente, após todos esses fatos ocorridos, não tinha muito o que ser feito e se os índios não fugissem, a guerra inevitavelmente iria acontecer. Para os índios da reserva Wapiti, restaram apenas duas escolhas: abandonar suas terras de forma pacífica, como Rand's Fall deseja, partindo para outro lugar, ou apoiando a decisão de Eagle Flies, decidindo ficar e lutar contra o exército. Infelizmente, na missão chamada Meu Último Filho, mesmo com Rand's Fall implorando para não lutarem, sendo liderados por Eagle Flies, a tribo Wapiti decide lutar e seguem em direção à refinaria, sendo seguidos na sequência por Dutch e seus homens. Essa missão claramente nos mostra referências às guerras que existiam entre os índios e os colonos, quando os mesmos não entravam em acordos. Mesmo obtendo sucesso no ataque, resultando no total abandono da refinaria de Cornwall, esta guerra não proporcionou nenhum benefício aos índios, muito pelo contrário, sem contar aquele momento revoltante onde Dutch literalmente vira as costas para Arthur, o deixando nas mãos do exército. A sorte foi que rapidamente Eagle Flies apareceu e salvou sua vida, mas recebeu um tiro a queima-roupa de Coronel Favors, onde o mesmo acabou sendo executado por Arthur Morgan na sequência. Eagle Flies sobreviveu naquele momento, mas estava gravemente ferido, perdendo muito sangue, não tendo muito tempo de vida. Arthur consegue levar Eagle Flies até seu pai, e é nesse momento que vemos uma das cenas mais tristes da tribo, onde Eagle Flies acaba perdendo a sua vida com seu pai lamentavelmente observando tudo bem de perto. My son, I implore you, Your words mean nothing to me, Father. don't Ride with me, now! stop. Please, stop. Se foder. Infelizmente, toda essa guerra foi em vão. A quantidade de petróleo nas terras da reserva Wapiti era tão baixa que não dava nem para pagar o salário dos funcionários. Durante o epílogo, ao visitarmos a reserva Wapiti, estaremos nos deparando com um local totalmente abandonado e com máquinas destruídas que eram usadas para a extração de petróleo. É interessante também lermos os jornais do jogo, porque através deles estaremos acompanhando todas as notícias referentes a esse tema. E por falar em índios sobreviventes, vocês se lembram de J. John Withers? Não tô lembrado, não. Ele foi um dos devedores de Leopold Strauss, onde desesperadamente pegou com ele uma quantia em dinheiro. Withers era militar do exército dos Estados Unidos, mas ao perceber tamanha covardia e injustiça, decidiu abandonar tudo e fugir com sua amada, uma índia que pertencia à tribo Wapiti. Nessa missão, podemos ajudá-lo a fugir dos militares e perdoarmos sua dívida. Infelizmente, ele irá perder sua carruagem por causa dos ataques realizados pelos militares, mas consegue escapar com vida. Não sabemos se ele e sua amada, que estava grávida, sobreviveram após esta missão, mas assim como o Capitão Monroe, devem ter conseguido fugir e viver em paz em algum outro lugar. Outra curiosidade nessa missão é que podemos pegar um item único de família caso aceitarmos como pagamento de sua dívida. Isso estará abaixando a honra de nosso jogador, mas particularmente decidi aceitar porque gosto muito de estar colecionando itens únicos contidos dentro do jogo. Após esses fatos ocorridos no capítulo 6, os índios que sobreviveram à guerra tiveram que abandonar suas terras, onde possivelmente todos partiram para o Canadá. Já no epílogo, jogando com John Marston, se visitarmos a estação de trem de Annesburg, teremos a oportunidade de nos encontrarmos com Rand's Fall, que não nos diz exatamente o que foi fazer, mas pelas suas palavras, provavelmente deve ter ido visitar o túmulo de seu filho Eagle Flies.
Jones. Ele nos conta que os sobreviventes da guerra abandonaram o país e foram morar no Canadá, deixando de viver como uma tribo, onde cada um acabou seguindo o seu próprio caminho. Os esforços da tribo Wapiti para fugir do Canadá refletem as tentativas históricas de fazê-lo no final do século XIX por várias tribos e grupos reais, sendo os mais famosos os Nez Perce, liderados pelo chefe Joseph, bem como os grupos Lakota, liderados por Sitting Bull, ou Touro Sentado. Em Red Dead Redemption, na cidade de Blackwater, existe uma avenida com o nome da tribo Wapiti, sendo chamada de Wapiti Avenue. Isso era uma prática comum nos Estados Unidos, nomear ruas, cidades e até mesmo vários estados em homenagem aos habitantes indígenas locais, muitas vezes apesar de sua quase total eliminação da maioria das populações indígenas locais. Muitas tribos, particularmente aquelas que o governo dos Estados Unidos removeu para o território indígena em Oklahoma no século XIX, enfrentaram tais ameaças na virada do século XX, à medida que a demanda por recursos naturais se tornou lucrativa em uma sociedade cada vez mais industrializada. Agora vem uma curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem. Vocês sabiam que no epílogo podemos observar os nativos americanos na parte do México, onde eles estão nos observando na parte de fora dos limites do jogo? Eu não sabia. Eles podem ser vistos no lado mexicano de Manteca Falls ou perto da cachoeira, no Lower Montana River, exatamente neste ponto marcado no mapa. Caso vocês forem neste local e os índios não aparecerem, durmam nesta casa próxima à cachoeira e acordem na parte da manhã. Foi assim que eles apareceram para mim. Para você que acompanha até o final todos os nossos vídeos, fica aqui essa curiosidade relacionada à minha pessoa. O meu nome na vida real é Ubirajara, nome de origem indígena. Esse é o nome do meu avô e também do meu pai, pelo fato de eu ser descendente de índio por parte de pai. Estão vendo aí? Cara de tatu, índio brabo. Ó, cacique. Filho do cacique aqui, ó. Estão vendo aí? Falta eu, chupa-fipá. Está aparecendo na sua tela aí agora 2 vídeos que você precisa assistir, onde falo sobre a história de Charles Smith e outro sobre a história de Evelyn Miller, sem contar esse vídeo incrível da história de Guarma que você não pode deixar passar. Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos em nosso próximo vídeo.